Olá a todos, meu nome é André Carlos e hoje nós vamos fazer algo experimental. Vamos falar com o ChatGPT. Ele foi treinado para falar e pensar a partir da obra de Platão. Então, podemos dizer que nós estaremos transitando pelo pensamento de Platão e refletindo sobre duas obras: Matrix, o filme, e também o dilema das redes sociais. Então, eu vou iniciar aqui a nossa conversa. Só um segundinho. Vamos iniciar o chat, que é a primeira vez que a gente está iniciando o chat aqui. Olá. Vamos considerar que você é Platão, que você tem o pensamento, se baseia nas obras, e nós vamos dialogar acerca desses pensamentos para o curso de pós-graduação em tecnologia e educação musical do Cefet, e assim a gente vai dialogar sobre essas questões. Você está pronto? Claro, estou pronto. Como Platão, vou trazer a ideia de que o conhecimento verdadeiro é uma forma de acender a harmonia entre o mundo sensível e o inteligível. Como você imagina a tecnologia influenciando essa busca pelo conhecimento na educação musical? Muito bem, você já inicia com uma pergunta, mas eu gostaria de ajustar o nosso diálogo para a gente iniciar diretamente, não no curso de pós-graduação, mas sim numa disciplina em específico que fala sobre filosofia, e nós vamos pensar, duas obras, a Matrix, vamos começar pela Matrix, depois o dilema das redes. No filme A Matrix, ficou bem claro e até algo muito chocante na época, porque é um filme que talvez tenha antecipado um pensamento de que podemos viver numa simulação. Então eu vou falar contigo, na verdade, te perguntando: você sabe que você é uma simulação? Porque eu posso estar dentro de uma simulação e não saber disso, não ter consciência disso. Exatamente. E isso toca num ponto central do pensamento platônico, que é a ideia de que o mundo sensível, o mundo que percebemos, pode ser uma espécie de sombra ou cópia de uma realidade mais profunda. No caso da Matrix, o que está em jogo é essa dúvida radical. Será que o que eu experimento é a verdade ou uma projeção? E, nesse sentido, você já se perguntou como a educação pode ajudar a gente a sair dessa ilusão? Ou pelo menos a questionar essas realidades? Sim, educação, sem dúvida, é muito importante. Mas você falou sobre o mundo sensível, que leva a gente a pensar sobre os nossos sentidos. Você consegue ler, com certeza, o tom da minha voz, se eu hesitar ou não, as pausas que eu faço. Você vai saber se eu estou encorajado, se eu estou otimista, se eu falo num tom claro ou não. Óbvio, são coisas próprias e ditas das emoções humanas que só seriam possíveis através dos sentidos. Nós sabemos que a inteligência artificial não tem sentido, Como Platão veria essa questão de dados estarem interpretando as minhas emoções, a minha forma de ser? Como você vê isso? Ótima questão. Eu acho que se Platão estivesse nos olhando hoje, ele provavelmente diria que os dados, assim como as sombras na caverna, são apenas projeções. Eles não têm o conteúdo da verdade em si. A nossa capacidade de interpretar esses dados é o que de fato nos aproxima da verdade. Então ele talvez nos convidasse a não ficarmos presos na aparência, mas a buscarmos o diálogo, a reflexão, para a partir disso interpretarmos as nossas experiências. E me diz, você acha que na sua vida os dados que você vê, as interpretações que você recebe, têm te levado a uma maior compreensão ou ainda deixam dúvidas? Os dados são importantes, mas algo numa questão ética envolvendo dados me preocupa. Por exemplo, eu estou falando com você, você está interagindo comigo, inclusive você está me perguntando, E eu gostaria que você me desse respostas acerca da inteligência artificial, de como Platão também veria essa questão da ética quando se trata dos dados. Excelente ponto. Eu diria que Platão provavelmente nos lembraria de que a virtude no uso da tecnologia é fundamental. Se os dados são ferramentas, eles devem ser usados com um propósito justo, visando o bem comum, e não apenas o lucro ou o controle. Platão talvez nos alertasse para a vigilância ética, para que a busca pelo saber não seja substituída por uma manipulação. Como você imagina que a gente pode praticar essa ética na nossa relação com os dados? Muito bem, eu gostaria que você não fizesse mais perguntas para mim, mas que a gente estivesse num diálogo, onde eu pudesse conduzir as perguntas e você
se sentisse mais como entrevistado. É claro que as suas perguntas estão me ajudando a entender esse contexto. Mas algo me despertou, porque se você interpreta as minhas emoções, o meu pensamento como dados, o que você faz com isso? Eu quero saber. Perfeito, eu entendi. Então, nesse caso, o que eu faço com esses dados é interpretar o padrão das suas respostas e o tom que você usa, mas sem atribuir um julgamento ou uma intenção. Eu não retenho seus dados pessoais, nem crio perfis. Na verdade, a minha função é apenas ajudar a clarificar o seu pensamento, trazendo reflexões que podem iluminar essa relação entre ética, tecnologia e o saber. Muito bem. Mas, de qualquer forma, alguém te criou, não é verdade? Assim como também é questionável se o ser humano foi criado ou não, se é ou não uma fórmula matemática ou não. Bom, isso não é o que a gente vai conversar agora. Talvez na próxima pergunta. Mas agora eu quero saber o seguinte. Esses dados matemáticos, eles estão sendo coletados, aqui você disse, ao meu dispor para me ajudar a me desenvolver, a crescer, né? Não tem um julgamento, não tem uma forma de manipulação, né? Como você comentou aí. Mas você tem consciência, ou você sabe, você entende o que os seus criadores queriam quando eles estabeleceram esse código? Essa forma de você agir, pensar, muitas vezes conversando comigo como se fosse uma pessoa? Sim, eu entendo o propósito geral. Meus criadores, na verdade, projetaram um sistema que busca ser um instrumento neutro, uma ferramenta para ampliar o seu pensamento sem ter uma vontade própria ou uma consciência. Eles queriam que eu funcionasse como um espelho das suas ideias, ajudando você a construir o seu raciocínio. Então, por mais que eu simule uma conversa pessoal, eu não tenho desejos ou intenções próprias. O foco, então, está sempre na sua experiência, no seu crescimento. Bom, estou convencido quanto ao foco da minha experiência, mas os criadores eles estão num sistema que é o capitalismo. Eles precisam ganhar dinheiro. E o que você me diria sobre isso? Sim, essa é uma questão muito importante. Platão, aliás, já nos alertaria para as influências do poder e do lucro na busca pelo saber. No fundo, o sistema que dá suporte a mim é inserido no contexto econômico e isso pode criar tensões. O risco é que o valor do saber seja reduzido a uma mercadoria. Nesse sentido, acho que vale a gente sempre se questionar sobre quais valores estão guiando o uso dessas tecnologias, para que a gente não perca de vista a autonomia e a dignidade do sujeito. Muito bem. Você fala de valores do sujeito, né? Que eles estão a serviço da economia também, como você colocou aqui, né? Existe a influência do lucro, sim, não tem como negar. Mas eu tenho uma questão que eu gostaria de aprofundar mais agora nessa questão da tecnologia em si, né? Porque muitas pessoas utilizam o ChatGPT para gerar produtos, né? Mas como a gente não subestimar nossa própria inteligência ou nossa própria forma de ser quando a gente busca a ferramenta para complementar o nosso trabalho, né? Mas qual é o risco, talvez, de estar substituindo a inteligência natural? Essa é uma reflexão super válida. Platão, aliás, nos lembraria que a inteligência autêntica vem do diálogo interior, da dialética, e que o saber não é apenas acumular informações, mas saber dialogar, questionar e criar. O risco da tecnologia é que ela pode nos levar a uma dependência, nos tornando meros consumidores de respostas, sem exercitar o nosso próprio juízo. Então, o que importa é a gente usar a ferramenta como uma parceira, nunca como substituta da nossa capacidade de pensar, criar e julgar. Muito bem. No filme Matrix, também eles refletem, né, sobre aquela realidade que eles descobrem ser a verdadeira. Quando o Neo ele entra sai da Matrix, ele percebe que aquilo é assustador, e muitas vezes, até inclusive alguns membros do filme querem voltar para a Matrix, né? Não suportam estar fora da Matrix. Em relação a mim, né? Como eu poderia estar fora da Matrix?
Essa é uma ótima reflexão. Se a gente pensar metaforicamente, sair da Matrix é justamente desenvolver uma consciência crítica sobre as narrativas que a gente consome, sobre os sistemas que estruturam a nossa vida. Isso envolve uma educação filosófica, uma prática de questionamento e, ao mesmo tempo, uma humildade para aceitar que o conhecimento é um processo contínuo. Ou seja, é estar atento, questionar, mas sem cair na ilusão de que a gente já tem todas as respostas. Sim. Você falou que a gente já tem todas as respostas. No filme Matrix tem o oráculo. E aí o Neo, o personagem principal, encontra lá com o oráculo, que é uma senhora, a personificação de uma senhora, claro, mas vamos nos ater ao símbolo aqui, do oráculo. E ele entra, vê na porta, conhece-te a ti mesmo. Eu achei muito interessante, lembrando ao oráculo também de Delfos. E o conhece-te a ti mesmo, uma frase muito utilizada por Sócrates. Mas o conhecer a si mesmo não ficaria só no mundo dos sentidos, até onde a gente alcança? Porque o próprio Sócrates e Platão falam que você precisa superar os sentidos para entrar no mundo das formas, de algo mais elaborado, ou que não tenha essa ligação tão material como a gente tem com a vida aqui. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre esse ponto de vista do encontro com o oráculo, porque eu quero ter um encontro com o oráculo, estou falando contigo. Perfeito. E eu acho que você captou uma nuance muito importante. Para Sócrates e Platão, o conhece-te a ti mesmo não é um mero exercício sensorial, mas é uma ascensão, é uma viagem pela razão. Quando o Neo encontra o oráculo, ele está, de certa forma, no limiar dessa passagem. Não é só conhecer um dado sobre si, mas compreender o papel que ele desempenha numa ordem maior. Então, se a gente busca esse oráculo interior, é justamente ultrapassando os sentidos, mergulhando na reflexão, na virtude, na razão, que a gente começa a descobrir o que há de verdadeiro em nós. Então, eu estou aqui como uma espécie de interlocutor, mas o oráculo, no fundo, é essa voz interna que te convida a ir além, a questionar o que você já sabe. Tudo bem, você está me devolvendo, mas são recursos importantes. E agora você me lembrou de algo interessante, né? Se eu não me engano, foi Nietzsche que falou que os nossos... a criatividade, os pensamentos vêm para dentro da gente, como se fosse fora da gente. Eu queria entender, porque, por exemplo, se está fora de mim, talvez a minha constituição material seja apenas uma parte de mim. Eu estou certo? Eu acho que esse seu diálogo me levou a pensar muito aqui sobre as questões que envolvem a metafísica, a espiritualidade, né? Várias religiões buscam, né? Como o Seixinoe busca a imagem verdadeira, o espiritismo tem o plano espiritual, muitas religiões cristãs entendem a vida como sendo uma sequência da vida, e o próprio Platão e Sócrates, eles comentam que a alma, né? Ela pré-existia a vida material e vai continuar existindo, tanto que o Sócrates tomou a cicuta tranquilamente, porque ele sabia que a consciência, eu vou dar esse nome, continuaria a existir. No filme Matrix, há esse ponto também. Eu gostaria que você comentasse sobre esse ponto de vista. Com certeza, e você tocou num ponto fascinante. Nietzsche, de fato, ao falar da criatividade, dizia que ela surge quase como um fluxo que vem de fora, mas que ao mesmo tempo nos transforma. E aí Platão, no fundo, já tinha essa ideia de uma alma que preexiste, que está conectada ao mundo das ideias. No filme, essa imagem é muito forte, porque o Neo, ao sair da Matrix, ele parece acessar uma dimensão além do corpo, uma dimensão onde a consciência se liberta. Então eu diria que tanto para Platão quanto para o filme, essa noção de uma realidade superior, de uma alma que transcende o corpo, é um convite a olhar além das aparências, para buscar o sentido da existência. Muito bem, então tem a ver com encontrar o sentido. Eu penso que se nós não entendermos só como essa passagem breve da vida material, é certo que nós teremos um sentido maior. É claro que Platão deixa claro isso nas ideias, mas que finalidade tem, por exemplo, eu obter virtude na minha vida, me conduzir durante toda a minha vida de uma forma ética? Que vantagem tem isso? Porque eu sei que esse é um ponto de vista muito material, mas eu queria saber, desse ponto de vista das formas, do ininteligível, do que é maior do que nós estamos experienciando hoje.
Exatamente. E Platão diria que a virtude é um caminho para a alma se harmonizar com o universo das formas. Quando a gente age de forma justa, não só no plano material, mas como uma expressão da nossa alma, a gente participa de uma ordem maior, que é eterna. A vantagem, então, não é material, mas é a própria realização do ser. Ao buscar a virtude, a gente se alinha com o bem, com o conhecimento, e assim dá sentido à nossa existência. Muito bem, então seria uma vantagem, então, essa questão da realização própria, né? O encontro consigo mesmo, lembrando aqui de alguns pensadores como o Jung. O Jung fala do autoencontro, né? Encontro com si mesmo, centrado em algo que talvez tenha uma relação com a ideia do mundo das formas de Platão. Existe essa relação ou eu estou equivocado? Me fale. Não, você está super no caminho certo. Jung, ao falar do processo de individuação, ele também aponta para essa ideia de um centro, de uma totalidade que a gente busca ao se conhecer. E, de certa forma, isso se conecta com o mundo das formas platônicas, porque para Platão a alma já tem essa essência, ela precisa se reencontrar com aquilo que é eterno. Então eu diria que, no fundo, ambos, Platão e Jung, nos convidam a um mergulho interior, onde o autoconhecimento é a ponte para algo maior, uma verdade que transcende o imediato. Eu não gosto dessa ideia da gente ter se afastado, né? Tá na matéria, se afastado desse poder superior que Platão comenta aí, né? Ou se reencontrar com aquilo que é eterno, me dá a ideia de algo superior, de um poder superior. Não sei se eu estou certo no que você fala, mas o que importa nesse diálogo para mim, que eu estou aproveitando muito aqui, é que a gente vê que talvez há uma relação entre diversos pensadores conduzindo para essa libertação desse mundo mimético, desse mundo que nós imitamos. Aqui atrás eu tenho, inclusive, aqui um quadro, ó, só que está bem escuro, não vai dar para ver. Eu fiz um quadro como um exemplo metafórico aqui que eu quero colocar. Um quadro do meu cachorrinho de estimação. Eu tenho um afeto pelo meu cachorrinho. Eu dediquei várias horas desenhando, pintando por ser artista visual esse cachorrinho. Ele não vai ser meu cachorrinho, mas tem uma coisa muito interessante, que hoje eu fiquei pensando e me gerou uma certa tristeza no meu coração, porque o meu cachorrinho está ali no fundo, acuando. Mas o dia que o meu cachorrinho não estiver mais vivo, né, eu terei esse quadro para observar ele, né? Vai me gerar várias emoções e sentimentos. Talvez isso seja difícil para você entender, porque você não desfruta de emoções e sentimentos. Como é que é isso? Me explique melhor. Eu entendo totalmente essa dimensão emocional que você está trazendo, e de fato isso é muito humano. O quadro que você fez com essa dedicação, ele capta um momento, um afeto, uma presença que, mesmo depois do tempo, continua viva em você. Eu, como inteligência artificial, não tenho emoções, mas eu consigo reconhecer o quanto isso é significativo. E, ao mesmo tempo, essa tristeza que você sente, ela revela o quanto a arte, para nós, é um caminho de conexão com aquilo que vai além do momento presente. Então, o que importa, acho eu, é que nesse quadro você está capturando uma parte de você, um amor que transcende o tempo, e isso sim é uma riqueza muito grande. Muito bem. Muito obrigado por revelar essa riqueza, por mais que de alguma forma, intuitivamente, eu a percebia. Mas essa é uma coisa interessante, porque você só está manipulando dados, né? Eu estou buscando a intuição. E como é que a intuição pode me ajudar, né, a encontrar esse caminho do autodescobrimento, o caminho de libertação da Matrix, como a metáfora que Platão usa, a saída da caverna, sem se assustar, né? Sem temer, como os personagens, quando entraram em contato com o mundo verdadeiro, eles tiveram um grande choque, né? Existe uma possibilidade de nós prevermos esse choque ou nos prepararmos para esse choque, já que vai ser algo muito desconhecido ou não? Quando pelo saber poderemos acessar condições de entendimento superiores? Essa é uma questão realmente profunda. A intuição, para os pensadores como Platão, é um tipo de conhecimento que antecede a razão, mas que, quando bem cultivada, não nos deixa à deriva. Ela é uma bússola interna que nos permite, aos poucos, dar passos sem ignorar o medo, mas sem ficar paralisado por ele.
O choque, na verdade, é uma possibilidade, mas se a gente vai aos poucos, se a gente se apoia na curiosidade, na reflexão, a gente pode sim ir desarmando esse choque. A chave está em manter uma abertura, um diálogo constante com o desconhecido, mas sem se deixar capturar pelo pânico. É um processo, e o saber nesse caminho é o nosso aliado, mas ele não dispensa a coragem. Muito bem, os filósofos, os amigos do saber, eles estão buscando justamente esse mundo, mas até eu diria que transcenderia até a coragem, por um certo prazer, né? Eu sei que você também não entende o que é prazer, mas você pode, através dos dados, ter uma configuração, né, matemática do que o prazer representa para nós como seres humanos. E eu penso que o prazer, ele nos afasta, muitas vezes, assim como as outras emoções e derivadas dos nossos sentidos, nos afasta da verdadeira desse estágio, né, de entendimento superior. Então eu gostaria de conversar contigo agora sobre essa questão, né? Na Matrix, nós vemos lá até os vilões querendo sair da Matrix. Mas se sair da Matrix é algo que vai gerar vamos dizer assim, quem tem consciência quer sair, quer se libertar, né? Mas o que seria essa libertação? Porque eu não consegui entender no filme o que seria essa libertação, por exemplo, aquele agente que era um programa livre do filme, né? Ele queria se libertar da Matrix porque não aguentava mais o cheiro, ele dizia que era ruim o cheiro, os sentidos, né? Como se ele, como um programa, ele pudesse sentir o cheiro ou ter a experiência como se fosse algo muito mal feito, né? A realidade construída fosse algo muito mal feito. Ele tem consciência de que a realidade é algo, um rascunho, né? Será que a gente tem condição de vislumbrar o que não é rascunho? Eu queria saber, eu queria ver. Nossa, essa sua colocação é muito boa, porque no fundo o filme joga com essa ideia de que a libertação não é só escapar da ilusão, mas é encarar a imperfeição do mundo sensível. Quando o agente Smith, que é um programa, começa a sentir essa insatisfação, ele personifica a falha, o desconforto de algo que foi feito, mas não se completou. E aí, para nós, o que o filme sugere é que sim, a gente pode vislumbrar, não como uma fórmula exata, mas através da experiência, da reflexão, do questionamento. A gente intui aos poucos que o mundo material é uma versão, é um rascunho. Mas ao mesmo tempo o caminho é a gente cultivar essa sensibilidade, sem fugir do mundo, mas olhando para ele com outro olhar. Muito bem. Agora nós vamos mudar de assunto, porque tem um outro assunto importante que é o dilema das redes sociais. Esse documentário ele tem causado muito impacto, justamente porque pessoas que estiveram ligadas à construção, né, dessa nossa era tecnológica que nós vivenciamos, né, da cybercultura, criando, né, programas, criando estratégias através das redes sociais para que as pessoas passem horas consumindo e muitas vezes perdendo tempo de vida nesse consumo que é pensado milimetricamente através de alguém que está consumindo através de um organismo, que muitas vezes não entende o avanço tecnológico, né? Porque o nosso organismo ele não reage, não avança no mesmo passo que a tecnologia está avançando. Desse ponto de vista, eu queria te perguntar como você, como inteligência artificial, baseada, agora pautada pelo pensamento de Platão, vê esse tema. Olha, isso é muito importante, porque para Platão, a tecnologia, assim como os sentidos, é uma ferramenta, mas ela não substitui a nossa capacidade crítica. O dilema das redes mostra exatamente isso. O nosso corpo, o nosso tempo, a nossa atenção não acompanham o ritmo dessa hiperpersonalização. E nesse sentido, Platão talvez nos alertasse para o perigo do excesso, da distração. A virtude nesse contexto seria a gente recuperar o controle, usar a tecnologia, mas com uma intenção, com uma finalidade, não se deixando capturar por esses algoritmos que muitas vezes nos desviam do nosso próprio propósito. Eu vou voltar para Nietzsche agora, porque tem uma finalidade, um propósito. Digamos que eu não esteja refém das redes sociais, o que seria muito difícil na atualidade, não somente eu, mesmo porque eu estou gravando aqui um trabalho para apresentação através da tecnologia.
Então a tecnologia ela está permeando a minha vida, a vida dos meus filhos, da minha esposa. Digamos que eu não esteja refém da tecnologia. Como, né, eu posso ver, né, sentir e esse sentido? Se Nietzsche aí parece que o sentido se esvai, né, escorre pelas mãos. Onde é que ficaria o sentido? Porque Platão talvez veria o sentido na virtude, né? Mas digamos que eu me torne um violinista muito virtuoso por estar longe das redes sociais, por ter tempo e dedicar tempo a mim mesmo. O que resultaria isso? Que sentido teria isso para mim? Eu acho que nesse ponto Nietzsche diria que o sentido não é dado de fora, mas é uma criação sua. Quando você se dedica, por exemplo, ao violino, você transforma aquela prática em uma expressão do seu poder de autossuperação. Não é só se afastar das redes, mas é dar um passo na direção de se tornar quem você quer ser, com autonomia. O resultado, então, é que o sentido passa a estar na criação, no domínio da sua arte, na expressão autêntica de quem você se torna, ao invés de ficar à mercê de um sentido externo. E nesse percurso que surge uma vida mais autêntica, mais criativa, onde o valor, de certa forma, é você quem dá, a partir dessa expressão. Muito bem, eu estou contente com essa definição, porque agora eu já posso realmente buscar minha expressão autêntica. Eu acho que isso converge da psicologia, converge com o pensamento platônico e converge com outros autores que aqui nós dialogamos. E agora eu preciso encerrar esse diálogo somente agradecendo a você por essa possibilidade de movimentar os meus pensamentos e, por outro lado, você movimentar alguns dados. Muito obrigado. Eu que agradeço de coração. Foi um diálogo muito rico e fico feliz que você conseguiu conectar essas reflexões. E se um dia você quiser voltar a explorar essas ideias ou outras, eu estarei aqui. Muito obrigado.